Quero agradecer por ter passado mais esse dia de paz, de compreensão, e pedimos força para nós aguentarmos com paz nesse planeta, porque está passando por terrível dificuldade. Nós desde já pedimos que a paz de Deus reine em todo o planeta, principalmente no Oriente Médio, onde a coisa está muito difícil. Então, confiamos em Deus, confiamos nos bons espíritos que faz a vontade dele, porque a vontade dos bons espíritos é Deus presente. E Deus presente em todos os lugares, se nós queremos aceitar, é claro. Mas nós estamos aqui para aceitar a presença de Deus em todos os lugares. Muita paz, muita esperança para todos, para que o nosso planeta mude imediatamente para um mundo melhor, onde ninguém mais vai pensar em violência. E nós temos fé em Deus que isso vai acontecer. Embora pode demorar mais um dia, mas nós estamos pedindo a Deus para isso. E peço para a nossa reunião, seja uma reunião muito boa, onde os bons espíritos estão presentes, com certeza, e aqueles irmãos que quiserem ajuda, nós estamos aqui para ajudar juntamente com os bons espíritos. E damos por iniciado a nossa reunião de hoje, e que a paz de Deus esteja com todos, e assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Vamos então ao nosso estudo desta noite. Mostrando que Cristo também, ele se isolava lá de vez em quando para meditar. Foram sós no barco para um lugar deserto. Marcos 6,32. E aqui vem o primeiro slide de estudo mesmo, de Emmanuel. Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 168, que ele tira uma parte que diz: nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Achei que estava passando aqui, mas não estava, né? Deixa eu colocar aqui. Agora todos estão vendo o slide, não? Sim. Tá, né? Então tá. Então, essa primeira frase aqui, né? Nossa mente sede, né? Ele faz analogia com a sede que a gente sente. Sede de paz é como a terra sente sede de água fria. Então, concentra-se por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco dos teus pensamentos mais puros, sobre o mar das coisas, aliás, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente, eivado de aflições, balsamizar tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres, basta que te cales, a sua voz falará no sublime silêncio, e serás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Então, eu achei essa passagem aqui assim, bastante interessante, essa analogia, bastante coerente com o que a gente está estudando. Nós precisamos de paz. Nós vivemos, muitas vezes, um mundo de atribulações, né? Quando o Barçanufo, ele sempre lembra, e hoje, né, lembrou novamente, né, da paz mundial, das guerras que estão acontecendo lá no Oriente, e que tem envolvimento praticamente do mundo inteiro, né? Todos os países se posicionam, talvez não entrem na guerra física, mas acaba que fomenta ela. E essa contaminação, né, dessas guerras, elas vão para o interior de toda a Terra, porque o nosso planeta, como um planeta de provas e expiações, há predominância do mal, conforme diz o Livro dos Espíritos. Quando a gente diz que há a predominância do mal, todos nós, uns mais, outros menos, mas todos nós temos uma sementinha que não é muito boa dentro da gente.
Então, nós estamos sempre num mar de atribulações, de aflições, né? E ele faz a comparação aqui, né? Que quando nós nos concentramos por alguns minutos em companhia do Cristo, como se nós estivéssemos num barco, né, dos pensamentos bons, pensamentos positivos, pensamentos elevados. Então, esses pensamentos formam esse barco que navega sobre o mar das preocupações cotidianas. Então, a gente se eleva, a gente se afasta um pouquinho, né, dessas preocupações do dia a dia, dessas questões que a gente vivencia, dessas preocupações. E esses momentos, né, que a gente consegue se voltar para o nosso mundo interior no caminho da paz, e deixar de lado essas atribulações, essas influências exteriores que o tempo todo nós estamos lidando. Então, a gente é um momento, então, de lavar a mente. Né? Ela diz aqui, ó, ela te lavará a mente eivada de aflições. Balsamarizar a tua úlcera, né? O bálsamo é aquele que alivia, né? O úlcera é uma coisa tão dolorosa, né? Quando a úlcera física dói tanto, então aquele bálsamo, ele alivia, né? Não promove a cura, muitas vezes, né? De imediato, mas pelo menos dá um alívio às úlceras. Dar-te a salutares alvítrias. Então, a gente começa a ter visões de perspectivas boas para o futuro. Então, calar, a gente se calar. Calar essa voz, esses pensamentos que, como a gente sempre ouve repetir, e ele repete, né, que nossos pensamentos eles não param num lugar só. Então, se um macaco bêbado pulando de galho em galho, então a gente calar. Por alguns instantes, a gente silenciar o nosso interior, silenciar a nossa mente. E quando nós silenciamos, então vem a voz do Cristo diante de nós, a voz de Deus, né? De cares a sua voz, falará no sublime silêncio. Então, é como uma recarga, né, de bateria. Na última frase, ele ressalta isso, né? Regressarás, então, aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Então, o hábito da meditação, que é a oração, como nós temos no início, ela pode, né, e traz esses benefícios. Vamos para o próximo ou alguém quer fazer um comentário sobre esse? Sobre a documentação, eu achei que é interessante, né, que as comparações que faz, né? Ele compara que, quando compara a nossa mente sofredora, tem sede de paz, da mesma forma que a terra seca tem sede de uma água fria. E a comparação é muito legal, né? A gente, se você tem uma terra seca com plantas, a gente jogar uma água na planta, naquela terra seca, a gente sente o quanto aquela terra, aquela planta agradece, porque a terra tinha necessidade da água fria, né? A outra parte que faz da coisa de concentrar alguns minutos, ou seja, a concentração nossa não precisa ser o dia todo, né? Então a gente precisa pelo menos concentrar alguns minutos na companhia do Cristo. A companhia do Cristo é sentimentos bons, né? Isso. E ele vai falando aqui que ele te lavará a mente elevada de aflições. Então, a nossa mente cheia de aflições e ela será limpa. Balsamizará tuas úlceras, ou seja, suas feridas serão as dores diminuídas ou eliminadas. Dar-te-á salutares alvítres, ou seja, perspectivas boas, né? Alegria, vontade. E aqui é outra, ao encerrando aqui, ele fala que basta que te cales.
e sua voz falará no sublime silêncio. Então, quando a gente tem momentos e precisa calar todos os nossos sentimentos, calar todas as nossas reclamações, calar as nossas preocupações, para a gente concentrar, né, nas coisas boas, que vem de Jesus. Então, é bem legal. E aqui fala, no final, para regressarás então aos ciclos de luta. Então, a gente regressa de luta revigorado, que a gente recebe a assistência, então, revigorado, forte e feliz, depois que a gente concentra, que a gente cala nossa voz, que a gente busca essa vibração, essa forma de Muito bem. Barçanufo, você quer fazer algum comentário? Uma coisa assim meio cochilando, né? Mas pode deixar da outra vez. Tá bom. O próximo slide, seu Maurício faz a leitura, então, né? Pode ser? É o significado da meditação. Não sei se está aparecendo bem aí, não. Como é que tá? Deixa eu colocar no computador aqui para... Ah, tá. O senhor quer que eu faça esse, então, enquanto o senhor... Estou colocando no computador aqui para sair maior. Meu computador tá sem conexão, mas dá para ver pelo celular mesmo. Ah. Não, dá aqui, eu estou colocando mais perto, fica bom. Significado da meditação. Meditação é a aplicação da concentração na busca de Deus interiormente, na busca de Deus no nosso interior, com determinação e constância. Seu objetivo único é o de atingir o fluxo divino e conhecer Deus, senti-lo e alimentar-se de sua energia. O estágio meu fugiu aqui do celular também. Ah, voltou. Voltou. É o estado de quietação mental. Estado de quietação. Lembra? No outro falou de calar. A meditação reabastece a energias salutares, refazendo a harmonia do psiquismo e o do organismo físico. Quem medita retamente crê, quer, fala, opera, vive, esforça-se e pensa com retidão. Adquire os valores indispensáveis à salvação. Nesse estágio, a pessoa doa-se e já não mais vive sendo Cristo quem vive nele. Fez aqui o Emmanuel, a escrita de Joana de Ângeles, ela fez uma leitura lá de Paulo, né? Quando Paulo diz que eu já não existo mais, né? Na verdade, eu não vivo em mim. Na verdade, é o Jesus que vive em mim. Ele fazia parte, ele, na verdade, era uma sequência de Jesus. Então, aí, analisando todo o texto, ele começa falando que meditação é aplicação da concentração do busca de Deus. Então a gente concentra ligado em algo mais alto. E Deus aqui fala, mas no nosso exterior. É alto de profundo, mas dentro do nosso exterior, com determinação e constância, a gente tem que ser firme no nosso propósito de fé,
Aí ele fala aqui do objetivo, né? Só tem um único objetivo, é o único, de atingir o fluxo divino, conhecer Deus, sentir Deus, alimentar com sua energia. Então, é o objetivo de viver Deus, vivenciar o divino. E depois ele fala que é o estado de quietação, que nós falamos ontem, lá manda calar-se interiormente. Quando nós queremos fazer meditação, fazer nossa meditar a Deus, ou seja, concentrar-se, nós precisamos calar o nosso pensamento que voa, porque às vezes eu sou assim, eu tenho uma dificuldade de manter concentrado. O meu pensamento voa para todo lugar. Aí é o momento de tentar trazer o pensamento e quietar. Opa, quieta, cala, e agora? Agora é esse. Né? Sei lá, porque quando você fala de concentrar, centralizar em alguma coisa. E no caso aqui, as coisas de Deus. Então, aí é preciso de quieta com o pensamento, quieta com o sentimento, para não ficar vagando por todas as partes, né? Aí ele fala que, então, que a meditação é um processo que nos reabastece de energias boas, energias salutares, e nos refaz de forma harmoniosa o nosso psiquismo, e que esse psiquismo também está relacionado também com o nosso físico e espiritual também. Físico, o organismo físico também fica ligado. E quando nós nos organizamos a nossa energia espiritual, a nossa energia física também, o nosso físico consegue se equilibrar também. E a coisa que é interessante que diz aqui, que faz quem medita retamente, crê, quer, fala, opera, vive, esforça e pensa com retidão, além de adquirir valores indispensáveis à salvação. Aí onde João de Anjos, ele finaliza, né, esse trechinho, dizendo que a pessoa doa-se e já não mais vive, sendo Cristo que vive nela. Então a gente passa como Paulo, né, que ele já não vivia ele mesmo, ele deixava que Jesus vivesse nele. Então esse é o objetivo nosso, do nosso crescimento espiritual. Era só. Eu vou só reforçando, né? O Maurício já disse, mas vou só reforçar que ele fala aqui na questão de determinação e constância. Então a gente tornar um hábito isso aí, né? Isso é determinação e constância, né? Sempre fazer, né? Escolher dias e horas, se puder, né? Ou então, mesmo que seja esporádico, mas todos os dias, né? Talvez seja o melhor horário ao adormecer e ao acordar, né? Também seja um horário que a gente tem disponível, ou durante o dia mesmo, ou quando está numas encrencas, que às vezes a gente se envolve, né? Procurar entrar nesse estado de sintonia com o divino. E às vezes a gente fica, quando olha aqui o último parágrafo, que ele diz, quem medita retamente. Essa palavra retamente, ela nos leva assim, uma reflexão de algo assim que está muito distante da gente, né? Quando o Sr. Maurício lembra de Paulo, né? Paulo, já quando ele fala assim, não é só no Senhor mais que vive, mas é o Cristo que vive em mim. É uma questão assim que a gente mesmo se reconhece e fala, mas eu tenho uma dificuldade enorme de fazer dessa maneira.
Mas fazer dessa maneira é o caminho final. A gente começa aos pouquinhos mesmo, né? Com alguns embaraços, com dificuldades, às vezes eu não consigo ficar concentrado nem segundos no começo. Né? Até segundos o meu pensamento fica atrapalhado, mas é o caminho, eu buscar isso aí. E de uma forma leve também, né? Não é aquela questão assim angustiante, mas meu Deus, eu preciso. Daí fica até pior, né? E as formas de fazer isso, como nós até vimos na reunião passada, uma delas, né, que é aquele passo a passo que foi apresentado para nós, são diversas, né? De relaxamento físico, de pensar em lugares onde eu sinta a presença de Deus, sinta a paz. Tem alguns que começam até fazendo uma oração mental, uma música mental. Olha, quando eu estou muito atribulado, vem um monte de pensamento em desajuste, eu preciso serenar minha mente, eu canto mentalmente. Se eu estiver sozinho, às vezes estou dentro do carro, eu canto. Abro a boca e canto mesmo, né? Coloco de repente uma música no carro e canto junto. Tem várias orações que nos levam a esse estado, como a oração de São Francisco de Assis, o Pai Nosso, musicado, Ave Maria, aquela música, eu esqueci o nome, mas ela diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Quer dizer, todas essas orações, né, elas é um caminho para a gente conseguir. Futuramente, talvez a gente nem precise desse recurso, a gente já consegue fazer a meditação mais tranquila, né? Sem precisar de usar dessas ferramentas que são muito úteis e necessárias. A gente consegue silenciar o interior, né? Deixar o exterior fora e fazer essa viagem para dentro de si mesmo, que é o que o Cristo fez também e nos orienta a fazer. Então, sempre é um caminho. E quando a gente começa a fazer isso, a gente já recebe o retorno, os frutos de imediato. E a gente começa já a sentir uma serenidade, né? Uma paz interior, um equilíbrio melhor. Porque a palavra retamente, ela nos leva a refletir que nós estamos caminhando para andar com Cristo, para fazer, cumprir o que o Cristo nos ensinou, né, que é o amor. Então nós vamos caminhando para esse alto amor, né, que nos leva depois ao amor universal. Né? O alto amor, ele é o amor universal. Né? Eu não consigo amar ninguém e a nada se eu não amo a mim mesmo. Então eu começo a me amar e amar a tudo, né? E o amor, ele também é gratidão, é uma questão de gratidão. E gratidão é o quê? É a alegria de viver. E a alegria de viver o quê? É felicidade. Eu fico bem comigo mesmo, fico tudo. Eu fico alegre, feliz, né, de todas as circunstâncias. Muito bem, vamos para o próximo então. Acho que o Barçanufo está meio cansadinho, né, Barçanufo? Estou escutando, sim. Você quer comentar alguma coisa? É só falar. Tá por... Se puder, eu vou comentar um pouco aí. Então, então vai. Muito forte, Tá por tua conta. No tempo, é saudade, né? Eu tenho saudade daquele tempo, a gente ia naquele centro espírita antigo, inclusive tinha um médium chamado Antônio Capivara, lá em Colinas. Ele era... nome bem característico de antigamente, hein, Marcelo? É porque ele morava na beira do rio Capivara. Aí pegou o apelido de Antônio Capivara, era um médium de pouca leitura, e ele na casa construiu uma casa e fez uma sala bem grandona mesmo, para fazer reunião espírita, tipo quarta-feira, na casa dele. Né? Como ele era receitista, aí 15 minutos antes das 8, ele ficava em silêncio absoluto, lá na frente, sentado. Aí todo mundo chegava respeitando o silêncio, sentava caladinho, ninguém falava com ninguém.
Aí, depois que começava, aí quem queria uma receita, escrevia o nome, tudo, deixava lá na mesa dele. Às vezes até falava com ele, mas era difícil. E também lá no Centro Espírita Eurico Vasconcelos lá em Colina, muito antigo, né, que hoje mudou demais. Eu tenho saudade assim que os médios ficavam lá na frente, separados. O presidente no meio, os médios do lado, aquela parte mais alta que fazia assim tipo um altar, né? O centro lá tinha isso. E era um silêncio absoluto, 15 minutos antes da reunião, ninguém falava comigo assim, muito caladinho, não tocava nada. Quando era hora de começar a reunião, já estava todo mundo concentrado. Os médicos sentavam na frente e ficavam em oração, né? Aí os pessoal chegavam, e cada um sentava em seu lugar, e principalmente os homens de um lado e as mulheres do outro. Tinha um corredor no meio, né? Estavam sentados misturados. Aí era tempo antigo, né? A gente tem saudade daquele tempo, que era o silêncio absoluto, 15 minutos era obrigado, assim, todo mundo deve chegar e sentar lá na frente e ficar naquele silêncio. Aqueles que chegavam já respeitando o silêncio, sentavam quietinho ali, a mulher no corredor do lado, os homens do outro, para não misturar, né? Mas hoje está diferente demais, né? Eu vejo muito centro aí, o violão, um cantinho numa altura da hora, acho que não fosse grande de crédito, numa altura danada até a hora de começar, e aí eu não consigo concentrar direito. Mas é assim mesmo, cada época é diferente. A oração, acompanhada em religioso silêncio por parte dos discípulos, Jesus se retirou em companhia de Simão Pedro e dos 2 filhos de Zebedeu para o Monte das Oliveiras, onde costumava meditar. Humberto de Campos, Boa Nova, capítulo 27. Jesus, a cada passo, buscava o silêncio da natureza durante o seu ministério para meditar, logo entregando-se à prece, de cujo concurso retornava a convivência dos homens, a fim de conduzi-los, sofrê-los e amá-los sem desfalecimento até o fim. Joana de Ângeles, Momentos de Esperança, capítulo. Amando. Vamos todos nós, com muita gratidão, nossos sentimentos de gratidão a Deus, pelo universo criado, por ter nos criado para a perfeição. Gratidão a Jesus, nosso Mestre Maior, que dirigiu e organizou a fundação do planeta, preparando para nossa encarnação, nossas encarnações. Pelo Evangelho que ele deixou depois, quando veio ao planeta, deixando para nós esse ensinamento maravilhoso, esse caminho, essa verdade e essa luz que é a vida. Que nós possamos ter gratidão aos mentores amigos, aqueles irmãos familiares que estão no plano espiritual e nos orientam, coordenam, nosso anjo de guarda, nosso espírito amigo que nos segue nossos passos, nos ajudando. Que possamos ter gratidão pela natureza, pelo planeta Terra, que nos dá a condição de viver. Que possamos ter gratidão pelo nosso corpo físico e também nosso corpo espiritual, que nos dá a condição de ficar aqui na Terra também reencarnados. Agradecemos Jesus por toda essa bondade infinita que tem demonstrado sobre nós. Permita, Jesus, que essa luz possa brilhar em cada coração, iluminando os nossos passos, pedindo agora nosso alto passe de primeiro, longitudinal dispersivo,
retirando mágoas, retirando dores, retirando sofrimentos, sentimentos contrários à caridade. Sejam todos retirados em nome de Jesus, todos aqueles fluidos mais pesados possam ser desfeitos de nós, em nome de Jesus. Mentalizando aquela luz que vem dele, nosso amigo Jesus, e que vai caindo sobre nós, por meio do passe longitudinal lento, que vai feito reposição, energia, iniciando pelo centro de força coronário, passando pelo frontal, pelo laríngeo, pelo cardíaco e demais centros. Que Deus ilumine a todos nós, nos fortaleça e nos guie nossa caminhada. Pedimos, Jesus, por favor, que todos nós, todos os nossos irmãos que estão seguindo com a gente nessa caminhada, que possamos ter força para corrigir os nossos defeitos, para caminhar, mesmo de forma lenta, mas possamos ser perseverantes nessa caminhada a Deus, mentalizando Jesus em favor de todos aqueles que sofrem, que toda energia boa que está sendo produzida pelos nossos pensamentos e sentimentos e pelo amparo espiritual possa ser levado também a cada região onde há sofrimento, que possa levar a luz onde há trevas, alegria onde há tristeza, amor onde há maldade e egoísmo, alimento espiritual onde há os famintos e necessitados, alimentos físicos onde estão aqueles passando por dificuldades financeiras e de alimentação principalmente, onde há dúvida, que a fé possa permanecer, que a esperança possa penetrar nos sentimentos de cada um, para que ele possa saber que cada um faz o que determina que vai ser feito, como diz o próprio Cristo: pedi e se vos dará, mas ele falou: batei e a porta se abrirá, e buscai e achareis. Porque é importante pedir, mas é importante que busquemos, que corramos atrás, tanto das coisas materiais, intelectuais e morais. Que Jesus abençoe todos nós, ilumine nossos corações, graças a Deus, e que assim seja. Dando continuidade, todos em sintonia, todos interligados, num só propósito, num só pensamento de amor, de gratidão. Que o Senhor possa estar nos guiando, estar nos orientando, sempre para o caminho do bem, o caminho da caridade. Damos mais uma vez gratidão, Senhor. Gratidão pela vida. Gratidão pela oportunidade de viver mais um dia, de ter mais uma oportunidade, conseguir melhorar, conseguir usar todo o conhecimento, todos os ensinamentos que nos é passado de forma mais inteligente, para que possamos, com isso, buscar a verdadeira felicidade. Agradecemos pelo pão de cada dia, pelo alimento que nos fortalece. Quantas pessoas sem conseguir o mínimo para se manter, para estar
vivas. Gratidão, Senhor, pelo alimento, pelo nosso trabalho, por podermos estar aqui reunidos nessa vibração, nesse sentimento. Pedimos que toda reforma íntima seja a favor de colocarmos em prática todos os ensinamentos, todas as mensagens recebidas do céu. Agradecemos, Senhor, pela nossa vida, por esse trabalho, por essa casa espírita. E, Senhor, que todos os espíritos protetores, amigos, possam estar nos guiando todo esse sentimento para os nossos lares, nossas famílias, aquelas pessoas que estão necessitadas de uma palavra amiga, de uma mensagem confortadora, possa ser destinada àqueles hospitais, às pessoas doentes, enfermas, fisicamente e da alma. Enfim, Senhor, damos gratidão a todos. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, agradeço, Senhor, por este momento. Estamos aqui, nós quatro, encarnados de corpo e alma, dedicando o estudo das coisas de Deus. Então, eu quero fazer meus pedidos, já logo pedindo. Quero pedir para o meu filho mais velho, Adolfo, que às vezes fica desempregado, que mora lá no sul. Quero pedir também que essas peças especial também para o tio da Terezinha, que continua internado no HGP, onde a esposa dele está lá em casa, veio dormir aqui em casa, porque está muito cansado, e fica quase direto com ele lá. E o estado de saúde dele não é muito bom. Então peço para ele, tio da Terezinha, João Piqui, conhecido por João Piqui, em Porto Nacional. Quero pedir também toda a minha família, o pessoal lá do meu serviço, mas continuo fazendo aquele pedido especial para as pessoas que estão sofrendo por motivo das guerras. Peço, Senhor, que não há de aumentar mais essas guerras, que há de acabar logo, porque o conflito está muito grande por lá, mas sei que Deus é maior do que tudo que nessa vida, e nosso dirigente também é maior, seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós confiamos totalmente, integralmente, confiamos e pedimos, mesmo confiando, e continuo pedindo a força dos bons espíritos que possa atuar nesse sentido de melhoria por causa desse motivo dessas guerras. Que Deus alivia essas pessoas que estão desencarnando por lá, os parentes dos que desencarnaram, família que desamontaram, onde desencarnou pai, mãe e filha. Tem deles que ficou só um da família, e assim mesmo que ficou está sofrendo por os que desencarnou e sofrendo por causa do motivo das guerras. Então peço, Senhor, mais uma vez, continuo pedindo para melhoria, que não aconteça muito esse tipo de coisa. Porque Deus é maior e Jesus aqui também é o maior. Então eu agradeço e que a paz de Deus esteja com todos, que assim seja. Seja. Que assim seja. Gratidão, Senhor.
Gratidão aos bons espíritos, nossos mentores responsáveis por essa reunião de estudo e também de radiações. Gratidão a Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai. Gratidão à presença de amigos espirituais que aqui vêm também em busca de socorro, sendo amparado por esses mentores. Também vem ouvir os debates, as orientações, receber também dessas energias que são geradas por cada um de nós, pela boa vontade de servir a causa de Cristo. Conforme estudamos, nós podemos ser geradores de energia, como dínamos, que geram energias fluido magnético animal, que são utilizados pela espiritualidade em benefício daqueles que sofrem. Que esses espíritos amigos possam receber o acolhimento necessário, possam se permitir ouvir as instruções, melhorar suas emoções, seu clima mental, e que todos nós possamos também interiorizar cada ensinamento desse, silenciar, como foi orientado aqui, para o exterior, para permitir que o nosso silêncio fale por nós. Nós nos aproximemos cada vez mais do divino que há dentro de cada um de nós. Que nós cada vez mais possamos nos manter o maior tempo possível na sintonia do bem, do amor, da paz, do equilíbrio. Que esse caminho, como foi dito aqui, o caminho da retidão, possa ser uma meta em nossas vidas. Cada momento em que estivermos em tribulações, em aflições, em desajustes, nós retornemos, nós nos voltemos para dentro de nós mesmos e busquemos esse silêncio interior que nos aproxima de Deus, nosso Pai, que nós possamos nos saciar, como disse a leitura, desses benefícios, dessas energias salutares, não permitindo que as energias deletérias nos envolvam, não gerando, mais que isso, não gerando energias que possam trazer qualquer tipo de desequilíbrio. Pedimos para o Senhor pelas pessoas que sofrem, pedimos pelas pessoas, pelos criminosos, aos olhos do mundo, aqueles que estão na delinquência, aqueles que estão alimentando dentro de si o ódio, a animosidade, a vigilância, que eles possam ser tocados pela luz de Deus, que eles possam perceber que o caminho mais fácil, o caminho da felicidade, o caminho do meu Cristo, que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possa cada vez mais ser espalhado no coração da humanidade que sofre, que nós possamos cada vez mais caminhar para o mundo de regeneração que almejamos. Pedimos, Senhor, pelas pessoas que participam desse estudo, desse momento de reflexão, também os médios da corrente magnética. Pedimos pela Camila, pelo Murilo, pelo seu Maurício, pelo Barçanuf, pela Francisca, pela Lana, pela Daiane, por mim, Senhor,
Para Dona Lalinha, seu Sebastião, toda a sua família. Pedimos, Senhor, por todas as pessoas que frequentam a nossa casa espírita, que participam desses estudos também conosco. Que faça, que eles sintam dessas vibrações de amor, que se sintam acolhidos por Jesus, nosso Mestre. Todos se fortaleçam na fé e na esperança, na certeza que Deus está no comando de todas as ocorrências que acontecem para o nosso bem. Graças a Deus. E agora pedimos o auxílio aos benfeitores para o nosso alto passe. E através desses movimentos de dispersão, aquelas energias mais densas que possam ter sido atraídas pelas nossas afinidades ainda em desajustes, estão sendo retiradas em nome de Jesus neste momento. Graças a Deus. E agora recebemos essa energia mais pura, vai penetrando os nossos centros de força, fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança, melhorando o nosso campo energético, nos tornando pessoas mais serenas, mais compreensivas, mais fraternas, mais voltadas para a gratidão. A gratidão que leva com certeza a alegria de viver e a felicidade do amor de Cristo. A sua paz, seu amor permaneça entre nós. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim se vê.